senhores e senhoras senadores, visitantes do Senado Federal e órgãos de comunicação da nossa casa, nós acabamos de participar agora de uma audiência, o senador Humberto Costa estava também presente, e outros senadores do Nordeste, de uma audiência na presidência do Senado, na presidência da Casa, com representantes da Frente Nacional de Prefeitos, da Confederação Nacional de Prefeitos, em particular de prefeitos do Nordeste do nosso país. E estes prefeitos, senhores senadores e senhoras senadoras, estiveram aqui para buscar o apoio do Senado Federal na intermediação do diálogo com o governo federal, no sentido de analisar as perdas que os municípios brasileiros estão sofrendo hoje já, assunto que nós já debatemos aqui muitas vezes, com a política de desoneração do IPI, da energia elétrica, mas especialmente estes municípios que estão situados no semiárido nordestino e que, portanto, passam por uma situação bastante agravada, dada a situação da seca que nos atingiu, chegando a ser analisada como a pior seca dos últimos 60 anos no Brasil. E a pior seca, embora as consequências dessa seca não possam ser tão visíveis quanto as que tivemos no passado, quando os armazéns da Conab eram invadidos para que se buscasse o abastecimento por populações inteiras desesperadas pela fome. Não uma seca que se caracterizou pela morte imediata de pessoas, mas uma seca que devastou a região nordestina, a sua economia, mesmo que esta esteja hoje protegida, em certa medida, alguns nichos de sua população protegida pelas políticas sociais do Bolsa Família, do Bolsa Estiagem, do Seguro Safra e desses instrumentos de atendimento direto, imediato à população. Mas todos analisam que esta seca que nos atinge neste momento tem consequências tão danosas que a previsão de recuperação da nossa economia só se dará plenamente, provavelmente daqui a 10 anos. Portanto, senhora presidente, senhores senadores, nós voltamos a apelar à presidência da República para analisar medidas compensatórias, a exemplo daquelas que foram determinadas pelo presidente Lula após a definição da política, no primeiro momento, de enfrentamento da crise internacional e das medidas que visavam a manutenção do emprego e que visavam, portanto, a diminuição do IPI, a redução do IPI para a indústria automobilística brasileira. Estiveram presentes nesta audiência, como aqui falei, representantes de associação de prefeitos de todos os estados nordestinos, assim como representantes senadores também de todos esses estados. O meu estado foi representado pela presidente da União de Prefeitos da Bahia, a prefeita de Cardeal da Silva, a prefeita Quitéria, a primeira mulher a presidir a União de Prefeitos da Bahia, coincidentemente, é também uma prefeita do PSB. Mas, essencialmente, o que nós vimos naquela reunião foi o desespero dos prefeitos brasileiros, cenas que nós já conhecemos em nossos estados, dada
ao empobrecimento dos municípios, a lei de responsabilidade fiscal atuando como uma guilhotina ameaçadora da cabeça dos prefeitos e transformando homens e mulheres que se colocam para representar e gerir os seus municípios numa condição de se tornarem amanhã condenados por improbidade, por não terem condição de manter os índices previstos na Lei de Responsabilidade Fiscal. O presidente Renan Calheiros, atendendo a esse pleito, assinou para algumas medidas que nós poderemos vir a tomar, entre outras, o debate a respeito da situação do municipalismo na comissão temática formada pelo Senado Federal. Mas, acima de tudo, eu quero, desta tribuna, dar a minha solidariedade aos prefeitos nordestinos e, mais uma vez, clamar pelo apoio do governo federal, que se esforçou muito, que os prefeitos reconhecem que as medidas que foram diretas de execução do governo federal para o município saíram a tempo, mas aquelas medidas que foram necessariamente tomadas a partir da regionalização, da implementação dos recursos destinados aos estados para serem depois descentralizados para os municípios, demorou, virou um processo de burocratização que não foi possível acudir à população na medida da urgência necessária. Portanto, eu quero reafirmar um posicionamento que tenho tomado historicamente aqui, desde o início desse processo de discussão e de vivência da seca em nossos estados, no semiárido nordestino, para reafirmar a necessidade de posições de emergência do governo federal e excepcionais do governo federal, além das medidas provisórias que nós já votamos, questões como, novamente, aqui denunciamos, como a situação dos produtores rurais do Nordeste, sendo executado permanentemente pelo Banco do Nordeste. Este banco que foi criado por Rômulo Almeida, que foi o seu primeiro presidente, para sustentar o desenvolvimento do Nordeste e que agora se apresenta como o terror do produtor rural da nossa região. Portanto, senhora presidente, eu quero deixar aqui mais uma vez, a minha solidariedade e a minha luta, como a de Vossa Excelência, que tantas vezes já se pronunciou em defesa do municipalismo do nosso país, e especialmente agora aos prefeitos da região do semiárido, que estão sofrendo muito com a seca que se abateu sobre nós.